Sejam bem-vindos ao canal Abismo do Medo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Sejam bem-vindos. Caso ET de Varginha. A história do caso ET de Varginha é um dos relatos mais famosos de avistamento OVNI e contato alienígena no Brasil. O incidente aconteceu em janeiro de 1996 na cidade de Varginha, em Minas Gerais, e gerou uma enorme comoção na época, com repercussões que ainda ressoam na ufologia brasileira e internacional. A seguir, vou contar a história completa desde os primeiros relatos até as investigações e controvérsias que se seguiram. O avistamento inicial. Tudo começou na madrugada de 20 de janeiro de 1996. Segundo testemunhas, uma nave em forma de charuto foi avistada sobrevoando a cidade de Varginha, o que chamou a atenção de várias pessoas. Um dos primeiros relatos veio de agricultores que disseram ter visto um objeto estranho no céu que se movia de forma errática e parecia ter problemas. No mesmo dia, por volta das 3 horas da tarde, 3 jovens, Liliane, Fátima e Kátia, afirmaram ter encontrado uma criatura estranha em um terreno baldio enquanto caminhavam pelo jardim Andere. A criatura foi descrita como tendo cerca de 1,60 m de altura, pele marrom, olhos grandes e vermelhos e uma cabeça desproporcionalmente grande com 3 protuberâncias. As meninas, assustadas, correram para contar o que viram para suas famílias, que inicialmente não acreditaram na história. Nos dias seguintes ao avistamento, surgiram relatos de que o exército brasileiro, juntamente com outras autoridades, teria capturado a criatura avistada pelas jovens. Disse que a criatura foi levada para hospitais locais e, posteriormente, transferida para instalações militares. Testemunhas afirmaram que houve uma movimentação intensa de militares na região, o que alimentou as especulações de que algo fora do comum realmente havia acontecido. Um dos soldados que participou da operação de captura, Marco Elis Xerez, morreu misteriosamente alguns dias depois, supostamente em decorrência de uma infecção generalizada. Isso aumentou ainda mais as suspeitas de que o governo estaria escondendo informações sobre o incidente. O caso ganhou destaque na mídia nacional e internacional. Ufólogos começaram a investigar o incidente e várias testemunhas foram entrevistadas. O caso do ET de Varginha passou a ser comparado ao famoso caso de Roswell, nos Estados Unidos. No entanto, governos e as autoridades brasileiras sempre negaram qualquer envolvimento em captura de seres extraterrenos, afirmando que os relatos eram resultado de um mal-entendido. Em 2010, o Exército Brasileiro divulgou um relatório oficial dizendo que os militares estavam na captura de um homem em situação de rua com problemas mentais, e que a movimentação observada estava relacionada a essa operação e não a extraterrestres. Até hoje, o caso ET de Varginha permanece envolto em mistério e controvérsia. Enquanto muitos acreditam que o governo acobertou a verdade, outros afirmam que tudo não passou de engano ou histeria coletiva. O caso continua sendo um dos eventos mais discutidos na ufologia mundial, com livros, documentários e debates ainda sendo produzidos sobre o incidente. Apesar de falta de evidências conclusivas, o caso ET de Varginha é lembrado como um dos eventos mais intrigantes da história recente do Brasil, alimentando tanta curiosidade quanto o ceticismo em relação à possibilidade de vida extraterrestre. Decidirem mudar o percurso de volta para casa. Tava eu, a Liliane, a Valquíria. Eu tava trabalhando nessa época. Eu trabalhava numa casa de família. E eu tava fazendo uma mudança nesse dia. E era o 3º dia já. E eu chamei elas para me ajudar. E aí eu descendo para casa, passamos perto de um terreno no Jardim Andere. E avistamos uma criatura muito estranha. De começo eu não sabia se era um animal ou se era um homem. Porque assim... tinha braços, não igual de um ser humano, diferente, com dedos compridos, os olhos vermelhos, sabe, o corpo marrom.
e assim, umas veias soltadas no corpo, sabe? Como se tivesse passado um óleo no corpo dele. Quando foi no domingo, no dia 21 de janeiro, o pesquisador, o Birajara Franco Rodrigues, ficou sabendo do depoimento já através da vizinhança. E já no dia 21, resolveu ir até o local e entrevistar as meninas. E começar uma série de investigações que praticamente compôs tudo que nós hoje sabemos do caso Varginha. É claro que ele não foi sozinho, não fez essa investigação sozinho. Vários ufólogos de vários locais do país vieram aqui para dar o apoio. Foram vários fatos que estavam ocorrendo. Entre eles, nós podemos destacar, por exemplo, vazamento de informações passou a ser muito grande e isso os militares, evidentemente, não poderiam aceitar. Eles adulteraram, eles modificaram totalmente a estrutura do caso, para apoiar a ideia de que as meninas do caso Varginha, na realidade, teriam tido contato com um morador da cidade, conhecido como Mudim, que simplesmente elas próprias estavam cansadas de encontrar. Foi uma coisa tão rápida que na minha mente parecia que foi uma eternidade que eu fiquei ali olhando e foi onde eu vi os olhos, que era vermelho, grande, vermelho, e passou uma sensação, sabe? Como você vê um ser humano, aquele sentimento assim, eu estou sofrendo, eu estou agoniado, sabe? Uma expressão assim. Com informações vazadas pelos militares que desejavam revelar a verdade e se sentiam ameaçados por seus superiores, a investigação dos ufólogos começava a juntar as peças do maior quebra-cabeças da ufologia mundial. As evidências indicam que o mesmo alienígena avistado pelas meninas horas depois cruzaria o caminho do policial Marco Elixerese, numa rua próxima ao terreno baldio. O policial capturou a criatura e a levou para um dos hospitais da cidade. Xerese viria a falecer 26 dias depois do incidente. Uma morte até hoje inexplicável, mesmo após sua irmã, Marta Tavares, ter feito de tudo para entender o trágico acontecimento. Então, foi feita a captura, foram levados a criatura para o hospital regional, do regional foi para o Humanitas, tudo. Ele pode ter tido um contato de pele e ele poderia ter um arranhão ou uma cutícula quebrada e adquirir uma substância por aí.